A mulher, o dragão e o remanescente, baseado em Apocalipse capítulo 12, que diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então vamos comentar um pouco esses dois versículos iniciais aí. A grande questão aqui é: quem é a mulher? Então ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Então aparece aí o sol, a lua e as estrelas, né? Que desde o primeiro capítulo de Gênesis que Deus criou esses luminares, né? No quarto dia Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia, para governar a noite, para iluminar a terra. Mas simbolicamente, na questão, acredito que é simbólico, nós vamos encontrar em Gênesis 37:9, José tendo um sonho, e naquele sonho ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Naturalmente, Jacó entendeu, acho que todos entenderam, que o sol representava Jacó, o pai dele, José. A lua representava a mãe, que era Raquel. E as estrelas, eram 11 estrelas naquele sonho. As 11 estrelas eram os 11 irmãos de José. Naturalmente José era a 12ª estrela, mas todos ali se inclinavam diante dele, Deus mostrando em sonhos que ele iria reinar sobre a sua família, porque até o pai e a mãe dele se inclinavam diante dele. Então, eu já vou logo dizer claramente que eu creio que essa mulher, né, que aparece aí com essas características, é a nação de Israel, né? Desde o capítulo 7 de Apocalipse aparece novamente a descrição das 12 tribos que formam a nação de Israel, os 12 patriarcas, filhos de Jacó. Então já de cara eu digo que a identidade dessa mulher, para mim essa mulher é a nação de Israel. A gente poderia até pensar assim no sentido da teologia católica romana, que poderia ser Maria, já que ela está com ânsia de dar à luz, e ela dá à luz um filho homem, né, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Literalmente, Maria poderia até ser aqui enquadrada, mas não acredito que esse seja o caso. Acredito que é um simbolismo, né, da nação de Israel. Assim como aquela mulher de Apocalipse 17 é um simbolismo de Roma, essa mulher do capítulo 12 acredito que é realmente um simbolismo da nação de Israel. Porque mais na frente eu vou esclarecer melhor, né? Então, diz que viu um grande sinal no céu. Então, o grande sinal, inicialmente, é essa mulher. Um grande sinal no céu. E depois ele diz que vê um segundo sinal, né? Verso 3. Viu-se outro sinal no céu. E um grande dragão vermelho, diz aí, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse personagem aqui, que é esse outro grande sinal, não precisamos refletir muito, porque já está declarado aí no texto que é Satanás, né? Verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, sobre a identidade desse personagem aí, o dragão, não precisamos discorrer, porque é Satanás. No caso da mulher já é mais difícil, mas eu já digo de saída que creio que essa mulher é um simbolismo, né? Representa a nação de Israel. Agora,
Destaque-se aí no texto que o dragão, ele quer matar o filho. Verso 4, de aí. Parte B do verso 4. O dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Então, o objetivo do dragão e Satanás, naturalmente, era matar esse menino aí, que esse filho aí é Jesus. Não temos aí nenhuma dúvida a respeito disso, porque Jesus está sendo retratado aí. O objetivo de Satanás, naturalmente, era matar Jesus, né? Desde que Deus fez a promessa para Adão e Eva lá no paraíso, na Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho, onde Deus diz para a serpente, né, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu já li em algum lugar há muito tempo, provavelmente, que Satanás, ao ouvir aquela profecia de Deus sobre que a semente da mulher haveria de esmagar sua cabeça, ele ficou observando quem seria a semente da mulher que iria fazer isso, esmagar a cabeça dele. Então, quando Abel nasceu, ele desconfiou que isso é só uma suposição, né? Isso aqui é apenas uma hipótese. Não acredito que seja verdade, mas não temos como provar isso na Bíblia. Mas quando Satanás viu que Abel era uma pessoa piedosa, ele pode ter imaginado que o Messias seria Abel. E aí Satanás matou Abel usando Caim, né? Acredito eu que quando Jesus chamou que Satanás é homicida desde o princípio, se refere ao assassinato de Abel. E João, na sua primeira carta, diz que Caim era do maligno e matou seu irmão. Então, o intento de Satanás, desde o princípio, foi matar esse menino que haveria de nascer da semente da mulher, porque ele sabia que a profecia de Deus se cumpriria, que haveria de esmagar sua cabeça. Então aqui está declarado que eu creio que há um simbolismo aqui, né? Mas o simbolismo revela isso, que o objetivo do dragão, e aqui a expressão que é tragasse o filho, né? Para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, ele queria matar Jesus. E ao longo dos séculos, eu acredito que sempre que Satanás via uma pessoa piedosa, um homem piedoso, ele imaginaria que poderia ser o Messias e procurava matá-lo, embora Deus protegeu Moisés e outros aí. Até o menino Jesus, né? Quando ele nasceu, creio eu também que Herodes o Grande, que mandou matar as crianças de Belém e arredores, abaixo de 2 anos, era Satanás querendo eliminar aquele que na mente dele provavelmente seria o Messias, né? Essa criança. Isso tudo está no simbolismo aqui de Apocalipse. Então não temos dúvida de que realmente, ao longo de toda a vida de Jesus, Satanás tentou matar Jesus várias vezes, mas não conseguiu, porque não era chegada sua hora. Até que finalmente Satanás conseguiu matar Jesus, embora Jesus tivesse entregado deliberadamente, né, para cumprir a Escritura. Então não é nenhuma novidade o fato de que esse dragão quer tragar esse filho, né? Que vai dizer aí que verso 5: deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então já aí essa afirmação que esse filho há de reger todas as nações. E aí, diz aí com vara de ferro, né? Essa expressão com vara de ferro, com certeza ela significa que com toda a autoridade fará o que quiser, né? Então, mas sabendo que Jesus é uma pessoa justa, certamente ele não fará nenhuma injustiça. Mas com vara de ferro, ele é com toda a autoridade, né? Essa criança aí que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aí a palavra arrebatado, que aparece aí, se referindo a esse menino, é a mesma palavra que aparece sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4:17, né, que sobre o arrebatamento da igreja. Então, assim como
nós já vimos que o filho, esse menino que cresceu em Jesus, ele foi arrebatado, né, para Deus e para o seu trono, né? Nesse momento agora ele está assentado à direita do trono de Deus, aguardando para vir julgar os vivos e os mortos, como o credo diz, né? Mas eu quero me chamar a atenção aqui, que esse dragão, ele persegue a mulher, né? Você vê que o Apocalipse fala muito de perseguição contra a igreja. Mas aqui eu já disse que eu acredito que essa mulher, ela é Israel, a nação de Israel. Porque ao longo dos anos, a partir do Novo Testamento, vamos imaginar assim, né? Diria até assim, a partir da destruição do templo de Jerusalém e da própria cidade no ano 70 depois de Cristo, provavelmente antes também, houve muitas revoltas, muitas guerras, guerra contra os romanos aquela, mas os judeus, eles foram perseguidos, né? Os judeus foram perseguidos, os judeus foram afligidos. Ao longo dos 2000 anos de história da igreja, os judeus foram muito perseguidos, muito afligidos, o que culminou no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Isso aí tudo, pela descrição da profecia do Apocalipse, era exatamente uma perseguição movida pelo dragão, que é Satanás, que é invisível, ele é um espírito, é um querubim, mas ele hoje é um espírito. Creio eu que ele deixou o corpo dele em algum lugar, provavelmente naquela guerra que houve lá no céu, está descrito aqui nesse capítulo mesmo. Mas tudo o que aconteceu contra os judeus, embora com a permissão de Deus, acreditamos nisso, mas certamente foi esse dragão aí, né, perseguindo a mulher, ou seja, a nação de Israel. Então vamos ver aqui no texto, aqui, Apocalipse 12:6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto. Olha, a mulher fugiu, pensando nesse fato de que essa mulher é a nação de Israel. A mulher fugiu para o deserto. Chama atenção para a palavra deserto aqui, né? Onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, era 1260 dias, 3 anos e meio, né? 1260 dias. E aí eu quero saltar desse versículo aí, dessa perseguição que é movida contra a mulher, que é a mulher Israel, pelo dragão, né? Naturalmente isso acontece, o dragão naturalmente é invisível, é um espírito, mas ele tem poder para mover nações, a mente de pessoas, nações inteiras. Então eu acho interessante quando no livro de Jó, quando Jó tem aquele diálogo com Deus, capítulo 1 e 2 de Jó, quando termina o diálogo com Deus, que Deus autoriza Satanás tocar em tudo que Jó tem. Aí quando a gente vê o olhar aqui para a terra, 2 povos, que são os caldeus e os sabeus, eles atacam os bens de Jó, né? Os seus empregados, o seu gado, levam tudo que Jó tem, saqueiam todos os bens de Jó, né? Então, à luz do diálogo que Deus acabara de ter com Satanás no céu, é claro que Satanás está manipulando a mente desses povos sabeus e caldeus para fazer aquilo que ele intentou contra Jó. Então sempre houve isso, e eu acredito que continua sendo mais do que nunca. Hoje eu acredito que Satanás manipula a mente de grande parte da população do mundo, os governantes inclusive. Ele tem poder para isso. Então, nesse caso aqui, a perseguição que tem sido movida contra os judeus ao longo dos anos, ela tem sido movida por esse dragão aí, que está descrito que é chamado Diabo e Satanás. Então, vamos ver aqui. No verso 13, diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra,
perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Olha só a perseguição aí contra a mulher. Perseguição, né? Perseguição. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Chama atenção para o verso 6, que é semelhante ao verso 14. Vou ler de novo o verso 6, né? Para você ver aí. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. A palavra aqui está alimentada. É a mesma palavra sustentada que está traduzida aqui no verso 14, pelo menos na minha versão aqui, né? E aqui no verso 6, que ela seria alimentada durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E no verso 14 diz que ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio também, né? Esse é o tempo que ela é escondida, fora da vista da serpente. Acredito que Deus é poderoso, claro que Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás. Então, se Deus quer, ele pode esconder alguém das vistas de Satanás ou do dragão, de tal maneira que ele não consegue achar a pessoa ou a nação, no caso aqui a mulher, que eu creio que é a nação de Israel. Então, supõe-se que o tempo de calmaria em que Israel, nesse caso aqui na linguagem do Apocalipse, eu creio que não dá para saber se isso já aconteceu, né? Ou se isso ainda irá acontecer, porque esses 3 anos e meio que é aqui descrito de 2 maneiras diferentes, pode ser 3 anos e meio literais, mas será que pode ser figurado também? Eu acho que pode ser também, né? Mas em princípio eu vejo os 3 anos e meio como literais, porém eu reconheço que pode ser também ter um aspecto aí de simbólico, né? Pode representar outro tempo, outro tipo de tempo aí. O certo é que eu quero deixar claro aqui o seguinte, que nesse capítulo 12 do Apocalipse, o que está aqui apresentando é o dragão, que é Satanás, perseguindo a mulher, que eu creio que é a nação de Israel. E aí, eu estou saltando aqui por cima dessa guerra no céu. Houve uma guerra no céu entre os anjos, né? Verso 7. E houve guerra no céu. Eu creio que a palavra mais apropriada aqui é guerra. Na minha está batalha, mas é guerra. Até a palavra no grego o meu sentido mais correto, creio que é guerra mesmo. E aí vai descrever a guerra dos anjos. Houve uma guerra de anjos, né? Miguel e os seus anjos batalhavam, e o dragão e os seus anjos também batalhavam. Então a gente só pode imaginar uma guerra dessa entre anjos, né? Só que está dizendo que foi no céu. Houve guerra no céu. E aí a gente tem que descobrir também que céu é esse, né? Será que esse céu é o firmamento, a expansão que Deus criou para cobrir a terra? Ou será que esse céu é um outro mundo chamado céu, que essa palavra céu precisa ser sempre entendido no contexto, porque às vezes ela é apresentada no singular, às vezes no plural. Mas o certo é que houve guerra entre os anjos. Só podemos imaginar, tipo assim, uma luta de titãs, né? Como é que era essa guerra? Esses anjos aí são seres poderosos, né? Muito maiores e mais fortes do que os seres humanos, quase que eu dizia imortais. Porém, a pergunta é, os anjos são realmente imortais? Ou será que esses demônios que estão na terra, só o espírito, é porque eles foram mortos nessa batalha aí, e o corpo ficou por lá, e só está o espírito aqui? Sabendo que o espírito é imortal, mas creio eu que os anjos têm corpos celestes, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, né? O certo é que houve essa batalha no céu. Eu não quero entrar nessa área agora aqui, dessa guerra dos anjos, né? Que é o dragão comandando os seus anjos, aqui diz, o dragão e os seus anjos. Então, esse 1/3 dos anjos que levou com a sua cauda, aqui diz, né, que a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas dos céus. Já no Apocalipse já diz que estrela é anjo. Então, esses anjos que ele conseguiu levar, ele comanda. E Miguel comanda o outro exército de anjos de Deus que não caíram, né?
E aí já vemos aqui que o dragão foi derrotado nessa guerra. Miguel prevaleceu nessa guerra com seus anjos. E aí ele foi lançado na terra, né? Foi lançado na terra, o dragão e os seus anjos foram lançados na terra, ou seja, onde nós estamos, né? E ele foi lançado do céu para a terra. Ele está conosco aqui na terra. E aí eles têm feito, né, muitas coisas. Mas eu quero chamar a atenção agora do verso 17. Veja só, o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, entendendo que seja Israel a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente. Aqui é que eu quero refletir um pouco, olha só. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, no verso 7, diz que houve guerra no céu. Como o dragão e os seus anjos perderam a guerra, ele foi jogado para a terra, onde nós estamos, né? E aqui, esse dragão perseguiu essa mulher, que eu creio que é a nação de Israel. Mas como de certa maneira Deus protegeu Israel, né? Deus protegeu, Deus ajudou, Deus escondeu Israel. Aí o dragão, ele irou-se contra a mulher. Eu acredito que ele irou-se contra Israel. Acredito que Satanás odeia Israel, né? Mas ele percebeu que não podia fazer nada contra Israel, porque Deus estava protegendo Israel, desse caso aqui. Caso da mulher, né? Entendendo assim. E diz aí: e foi fazer guerra. Houve guerra no céu, agora guerra na terra. O dragão foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Parece até aquela história de Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Aí eu quero aqui refletir um pouco sobre essa palavrinha remanescente. É claro que o remanescente da mulher aqui está descrito como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Ou seja, são os crentes. Mas como eu estou trabalhando com essa hipótese de que a partir do capítulo 7 de Apocalipse, os crentes aqui é a igreja judaica, que vai assumir o protagonismo depois do desaparecimento da igreja gentílica, coisa ainda que nós não vimos acontecer, né? E aí, mas para ficar ainda mais claro quem é esse remanescente, contra quem o dragão foi fazer guerra, contra esse remanescente, que são os crentes em Jesus, que está descrito aqui, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Porém, eu creio que são os crentes judeus, né? Aí eu vou citar outros 2 versículos em Romanos, que também fala do remanescente. Então, Romanos 9, 27, que é onde fala de remanescente, então vamos ver. Romanos 9, 27 diz assim: também Isaías clama acerca de... Então vamos lá, Romanos 9, 27 diz aí: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, a palavra remanescente, que aparece em Apocalipse 12, 17, aqui está em Romanos 9, 27, se referindo ao remanescente da nação de Israel, que será salvo, ou seja, judeus messiânicos, né, que realmente reconhecem que Jesus é o Messias. E ainda em Romanos 11, verso 5, a palavra remanescente aparece também. Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Ou seja, não há dúvida de que esse remanescente aqui, que Paulo está falando dos judeus, segundo a eleição da graça, e assim, nem toda a nação de Israel apostatou. Nem toda a nação de Israel rejeitou o Messias, mas ficou um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, judeus que creram que Jesus é o Messias. Paulo diz: eu mesmo sou um judeu, né, e eu creio que Jesus é o Messias. Então, o remanescente aqui de Apocalipse 12, 17, eu creio que são os crentes judeus, né? Isso aqui já está no período mais avançado, que acredito eu que, segundo Apocalipse,
quem assumirá o protagonismo na guerra no mundo serão os crentes judeus. Os judeus messiânicos já estão aí se preparando, né, para assumir esse protagonismo, porque a igreja gentílica vai ser tirada da terra. Aí eu digo, não pelo arrebatamento, mas pelo martírio. E é muito bom chamar atenção, porque o dragão, né, que guerreou no céu contra Miguel e seus anjos, agora ele vai guerrear na terra, né? E não é contra anjos, ele vai guerrear na terra contra os crentes. No caso aqui, os crentes judeus, né? Mas mesmo hoje, com os crentes gentílicos ainda no protagonismo, os crentes gentios, essa guerra, ela existe, né? Aí eu lembro aqui Efésios 6,12, onde ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cosmocrátoras. Então, a gente não vê, eu acredito que Deus não nos deixa ver a realidade espiritual, porque provavelmente é tenebrosa demais, por isso que Paulo diz, este mundo tenebroso, né? Se nós víssemos contra quem nós lutamos, é possível que nós teríamos medo. Né? Embora sabendo que Deus está do nosso lado, né? João vai dizer na sua epístola, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então quem está em nós é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus. Quem está no mundo é Satanás. É o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo mesmo diz isso em Efésios também. Então, mas o mistério desse texto aqui é mais em relação à identidade da mulher. E a minha opinião que eu estou deixando aí é que essa mulher é Israel, né? E o remanescente que é mencionado aqui são os crentes judeus que ainda irão, né, no futuro assumir o protagonismo da guerra no mundo e que irão guerrear, porque na verdade é o dragão que foi fazer guerra contra eles, né? Nós já estamos em guerra, nós é guerra gentil, estamos em guerra contra o dragão, da mesma maneira. Só que, como é uma guerra espiritual e invisível, o inimigo muitas vezes fica à vontade de nos atacar, ciladas, e nós atribuímos os efeitos desse ataque, dessa guerra, a causas naturais, o que é um erro, né? Nós estamos em guerra agora. Imagine, se o dragão lutou contra Miguel e os seus anjos no céu, foi derrotado lá, foi jogado na terra, aqui ele foi fazer guerra também contra a igreja. Então, esse é o sentido que eu quero deixar, né, a minha interpretação desse texto.